amigos da Folha de Franca, nós estamos de volta com conteúdos novos e de alta relevância social. Você conhece aí, na sua casa, na sua família, no seu bairro, talvez na sua situação real, problema de contrato de gaveta. Você não pode ter a casa própria, comprou os direitos de um apartamento, principalmente de instituições públicas. Coab de Ribeirão Preto, a CDHU da capital e de bancos particulares. Se você caiu na mão dos bancos particulares, você já do outro lado aí da tela, perdeu tudo o que tinha e voltou para o aluguel, deve ter ficado no mínimo 90 dias sem pagar. E esses programas de arrendamento residenciais, eles não perdoam a mãe. Mas temos um número grande de pessoas que transformaram o lazer num inferno de suas vidas. Compraram a chácara de recreio da família, piscininha, criar um animal de estimação, plantar ali umas verduras e até resolveu mudar para a sua chácara. Fez tudo no tal de contrato de gaveta. Isso dá muito problema? É só problema, só problema. Mas os problemas, eles vão em direção da solução se você estiver falando com especialistas. Fora daí, meu irmão, você está chamando doutor de quê? De ignorante. E nós queremos trazer luzes para esses assuntos importantes na Folha de Franca. A temática central, direito imobiliário. Eu, se fosse você, ligaria agora para um amigo, para uma amiga, até para aquele corretor, viu? Sabe aquele cara da imobiliária que está te enrolando? Ligue para ele. Sabe aquele sujeito que faz o meio de campo para imobiliária, para loteadora? Porque agora ninguém acha mais ninguém. Quando foram vender, achava. Ligue para ele acompanhar, neste momento, a entrevista com o Dr. Murilo de Almeida. Dr. Murilo de Almeida não é de Franca. Você é aqui de terra onde morou um período Cora Coralina. Seja bem-vindo à Folha de Franca. Obrigado, doutor. Satisfação poder estar aqui nesse bate-papo hoje, tentar trazer para o pessoal, para vocês ouvintes, um pouco de informação de algo útil, igual o doutor falou, que começa tudo como uma alegria, né, doutor? É verdade. Tem até aquela expressão, o sonho da casa própria. Exato, doutor. E o doutor falou chácara para veraneio, para fim de semana, mas muitos desses acabam caindo naquela economia de ter uma terrinha um pouco maior, uma chacrinha de 1.000, 2.000, 5.000 metros quadrados. Entra um pouquinho mais de dinheiro, compra um outro pedacinho. Comprei 2,5, vira 5, vira 10. Eu estou só aumentando o problema inicialmente. Exatamente, doutor, mas também é um pouco de solução. Tem solução. Doutor, eu disse que você é de Jaboticabal, agora eu trouxe para valer. Doutor. Jaboticabal, veio fazer direito em Franca? Isso, na Municipal aqui, faculdade bem conceituada. Desculpa, nós somos da Faculdade de Direito de Franca. Somos de lá, doutor. As arcadas de Franca das Três Colinas, é uma alegria. E por que você não foi embora, rapaz? Doutor, a cidade é muito próxima, muito bacana, temos a nossa veterana, né? Você gosta da veterana, fiquei sabendo que você é fãzão da nossa francana. Sem dúvida, acompanhamos lá desde quando eu vim para cá e aí a gente acabou ficando, tive a oportunidade de estagiar já em escritório de advocacia. Aqui mesmo Franca, na cidade. A cidade, sem dúvidas, tem uma baita de uma estrutura, doutor, tem. E apesar de termos 3 faculdades, não somos concorrentes, somos colegas e existe campo para todo mundo. Para todo mundo. E hoje, na verdade, temos um número maior que isso, né? Sim. Nós podemos nominar, sem nenhuma preocupação, a Unesp, a nossa FDF, a Cruzeiro do Sul, Universidade de Franca, temos a Anhanguera, não é? Nós temos também uma outra, se não me engano, a Estácio, também ela presta serviços em direito online, no chamado EAD ou EAD. Sim. Temos, me parece, um outro nome. Parece-me que quem está ligado hoje ao próprio sistema objetivo disponibiliza, mas que nós temos aqui hoje, que podemos afiançar, uma verdadeira capital mundial do direito, por metro quadrado. Acho que não tem como competir com Franca. Acredito que não. Não é? Por metro quadrado não tem. Devemos ter o quê? No mínimo uns 3.000 colegas advogados inscritos na OAB. Sim. Isso não te mete medo? Eu sou um quarentão da advocacia. Não dá medo, não?
Não dá, né, doutor? Quando a gente tem que entender, igual o doutor falou, eu sou um pouco mais, estou aqui para falar do imobiliário. Dentro do imobiliário, nós temos a parte de incorporação, a parte de direito condominial. Deixa eu me cortar, porque vamos pegar o caminho correto, o canal. Né? Quem está do teu lado é o Josué Ventura, gestor comercial da Folha de Franca e um dos cabeças da Estação Gospel. Ele está querendo aprender alguma coisa de direito, mas ele tem que ficar 5 anos na faculdade, viu, doutor? Fique comportadinha, Josué, porque você é um irmão de fé e gente que eu amo. E quem está cuidando da técnica toda é mais que publicitária, é mais que técnica de som, é mais que um web designer. Ana Clara Murabi Cordeiro, minha sobrinha por competência nepoticamente protegida. Doutor Murilo de Almeida, o caminho é a especialização? É a especialização, doutor. E a experiência e contar também com profissionais que estão já na área. A gente vai entrando aos pouquinhos. Eu gosto de brincar assim, a gente pode ser especialista em tudo aquilo que a gente estiver disposto a estudar, a buscar competência. Sem aventuras. Sem aventuras, doutor. E a gente pode escutar conselhos e até o próprio órgão público não é nosso inimigo, doutor. Não pode ser. Nessa parte da regularização é o que eu mais brigo com Você criou até uma empresa específica para isso. Correto, doutor. Qual é a empresa? AD Patrimonial. Estamos aqui em Franca. Estabelecido onde? Ali na Simão Caleiro, 1183, próximo ao cruzamento com Antônio Barbosa Filho. Sim. A bifurcação da Rua Batatais. Isso, a gente pode usar ali nas proximidades ali do Complexo Galo Branco. O merchandise aqui não tem problema, que são pessoas que a gente quer muito bem. E a informação, ela de qualquer maneira tem um preço que não se mede em valores econômicos. E claro, você tem a Almeida e Duarte, que cuida da advocacia em geral. Correto. Mas doutor, também com o olho fixado ali no direito civil, no direito imobiliário. Sem dúvida, doutor. Uma situação puxa a outra. Sem dúvida, a gente dá a consultoria, a empresa é voltada até para regularizar. Eu até brinco um pouco, doutor, que surgiu a AD Patrimonial. Sei. Um pouco porque meus pais em Jabuticabal têm imobiliária, sempre administraram condomínios. Você tem terra no sangue? Tem terra no sangue. Porque pelo jeito a conversa central é bem de raiz, não é? Sim. Direito imobiliário, regularização fundiária. Sim. Fundiário é terra, doutor? É terra, doutor. E tecnicamente tudo que está ligado à superfície é prédio. Exatamente, doutor. Puxa vida. Então, vamos aprender muito, já que estamos começando a aprender. Então, doutor, nós temos ali, eu venho de criança acompanhando, fui para a minha área, obviamente que eu começo ali já na faculdade a ver algumas coisas e auxiliar à distância meus já pais. Já começou a aplicar os conhecimentos antes da colação de grau. Sem dúvida. Doutor, estou dando uma olhada aqui, em 2017, houve a edição de uma lei chamada REURB, 2017. Nós estamos no ano, que ano nós estamos, doutor? 2023, doutor. Demorou um lapso de 5 anos. 5 anos para os prefeitos de Franca acordarem para julgar que era necessário regulamentar, normatizar, municipalizar a aplicação da REURB. Franca deve demais em muitos setores. É saúde, é educação. E no setor, para quem empreende, eu tenho que subir o tom da voz. Quem me acompanha sabe que eu faço isso. Eu tenho essas intempéries emocionais, né? Essas descargas emocionais, tentando representar você que é internauta, você que assina, você que acompanha, assina com a sua audiência a Folha de Franca. Olha só, 5 anos. E se nós pegarmos, estou vendo aqui, doutor, é um decreto na cidade. O prefeito Alexandre, pelo menos no ano passado, ele acordou e baixou o decreto 11.433. Doutor, precisava demorar tanto assim? Correto, doutor. Vou fazer algo aqui para todos os telespectadores, sem medo aqui, uma brincadeira que eu fazia. Sim. Por quê? Até escutei do pessoal da prefeitura falando assim, a prefeitura de Franca já tinha sim uma lei complementar. Sim. Que dava uma regularização, sim. óbvio.
Só que veio a lei de 2017, estávamos lá, o OAB fez, alguns trouxeram o pessoal para capacitar, para falar. Eu estava lá com o pessoal também, a gente foi atrás da informação bacana. Prefeitura sempre também teve todas as portas abertas para fazer o quê? Doutor, era uma camisa de força. Sim. Porque na hora de regularizar, só que aí eu até briguei com vários colegas. Estamos começando a entender os bastidores disso, para que tudo fique harmonizado. Sim. O bom é o direito do cidadão, o direito de quem empreende, o direito de quem compra, de quem vende, de quem transaciona, de quem aliena, é muito mais vasto, seja devidamente preservado. Isso é bom para a economia da cidade. Sim. E traz segurança jurídica. Voltemos para os bastidores. Porque, doutor, existia essa lei complementar, só que muito burocrática. Municipal. Mas tinha, e a prefeitura batia um pouco nisso. Não preciso fazer, porque eu tenho. Só que aí qual era o problema dela? Chegava em alguns pontos que ela era tão engessada que eles mesmos, o jurídico deles, igual eu tenho algumas regularizações, eu pedia, fazia, e aí eu brigava com alguns colegas, porque não... Vamos mandar... Gente, brigar no sentido jurídico é discutir pontos de vista jurídico, não é brigar, você dando porrada um no outro, não. Pelo amor de Deus, advogado vive, a gente vem sempre em termos de briga, porque o que é a lide nada mais é que o quê? Pretensões resistidas. Não é? Você quer uma coisa, ele quer outra. Então, a lide está aí. Então, você brigava no sentido de se aplicar a lei complementar. Correto, doutor. De não ajuizar uma ação direta contra a prefeitura, até solicitando para que aplicasse a REURB, e não chegar também na prefeitura falando, por quê? Eu via quase como ferir o ego deles, doutor, já que tinha lei complementar, por que você vai cumprir uma lei do governo federal? Então, a gente chegava lá, olha, me dê as diretrizes. Então, eles passavam o que eles queriam e já faziam um projeto de decreto para ser passado na Câmara. Sim. Doutor... É da Câmara, eu fiquei quantos anos na Câmara, doutor? Quase 20 anos. Isso, doutor, e é mais fácil... Mas olha, para um filho nascer na maternidade da Câmara, enfrenta muito aborto e muito caminho torto. Então, para a gente regularizar um imóvel, doutor, nesse ponto, quanto tempo a gente conseguiria? Só que para não brigar nessa relação de ajuizar uma ação com a prefeitura... Guerra de vaidades internas. Isso. Eu gostava de fazer. Então, nisso tinha advogados, colegas que traziam, vamos entrar com mandado de segurança, vamos fazer... Para que eu já vou começar uma guerra com a prefeitura se eu sei que ela não gosta da palavra REURB porque ela não admitiu? Não foi ela quem criou a REURB. Não. Não é? Não. Então é questão de paternidade. Essa criança deve ser muito linda. E ela é linda porque ela trata com o direito de propriedade, de finalidade eminentemente social. Ela vem lá pelo artigo 5º no mínimo, quando devia ter vindo no artigo 1º, já a definição de res pública, da coisa pública, res pública, aquilo que pertence à população. Essa situação é verificada, doutor. Sabe quem é o autor intelectual de alguma coisa? Quem é que leva a rubrica? Quem é que leva a estampa? Quem é que leva a marca, doutor, a etiqueta? Isso só faz mal para a sociedade. Tá. E doutor, eu observei que você é um negociador jurídico. Eu quero resolver o problema de quem me contratou, regularizar um loteamento de chácara, eu quero obter uma escritura para um cliente e eu quero evitar o judiciário. Exatamente. Por que isso é bom, doutor? Doutor, primeiro porque, igual o doutor falou da lide, do conflito de interesse, até levo para um outro campo. O benefício é só para nós, população, ter regularizado. A prefeitura, convenhamos, o chacreamento, que hoje nós temos muitos problemas... Nós pagamos o quê? O IR, Sim. Imposto Rural. O Imposto Rural é uma piada. E o salário? Pior ainda. Professor Raimundo, é o ITR, Imposto Territorial Rural. Então, é muito... E o sujeito que está na zona rural, ainda prefeitos de lançamento de tributos, não é? Ele está usando os serviços e equipamentos de onde, doutor? Da cidade. Paga como rural e usufrui benefícios como citadino, urbano.
Doutor, eu quero avançar agora mais direto. Me conta o lado prático da REURB, quando eu deixei a Câmara de Franca. Eu quero aqui externar os meus mais elevados cumprimentos ao Dr. Lincoln Bueno Alves, Dr. Sérgio Jacomino, ambos ex-presidentes do IRIB, Instituto de Registros Imobiliários do Brasil. Eles me levaram para uma convenção internacional com 5 idiomas simultâneos. Como eu sou multilingüe, muita língua na minha cabeça, não é? Eu usei os fones para poder interpretar e acompanhar aquilo. Doutor, final dos anos 90 se discutia isso. Nós tínhamos as certidões de todos os loteamentos clandestinos, irregulares, que ambos os cartórios, doutor Sérgio Jacomino, no antigo segundo RI, ali na Voluntário Arnaldo de Vilhena, não, Joaquim Zefirino, perto ali do pessoal da Serviterra, perto onde se faz a Feira Livre na estação. E tínhamos, na época já o primeiro RI, na Washington Luiz, ali perto da escola Carmen Munhoz Coelho. Hoje ela está aqui na Tomás Gonzaga, né? Bem pertinho da gente aqui. Olha, nós tínhamos isso. Nós levamos essas questões antes de deixar a Câmara, em 2000, para o Executivo de então. Houve um medo estúpido, porque sabe quem encabeçava essa regularização no final dos anos 90? A Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, doutor. O Ministério Público havia abraçado a causa, doutor. Ele que era o custos legis. O que é o custos legis, doutor? O que fiscaliza a lei. É isso mesmo, o que fiscaliza a lei, o Ministério Público. Tá? Então, ele se saiu a campo. Doutor, nós estamos perdendo oportunidades. Não tem cabimento. Estou falando de REURB de 5 anos atrás, estou votando em 98, 99. Doutor, nós poderíamos ter saído em Franca, como, sim, a cidade de Franca, o município, sabe como? Os pioneiros em regularizações, doutor. Ambos os citados são vivos e ativos. Doutor Sérgio, hoje, uma das cabeças mais pensantes do registro imobiliário da América Latina, e o doutor Lincoln, que dispensa comentários em Franca. Doutor, fala para nós como está a REURB, eu vou parar de falar, porque isso me emociona, doutor. Tanta inércia. Ainda bem que você agora está pegando para valer, cara. Doutor, e até puxando o gancho, que o senhor falou do custos legis, até me deu aqui, porque ontem eu Você achou vi muito custoso, prática, né? Você achou custoso, você pensou, você tem que sim, pensar. Porque Ministério Público parece que mete medo das pessoas. Você não tem que ter medo do Ministério Público, não. É apenas um cidadão remunerado pelo Estado, recebe pelo cofre público. E um bom promotor de justiça, um bom procurador da República, ele é respeitoso. Ele, em regra, ele tem que ser cavalheiro. Ele tem que estar a serviço da população e não da sua corporação. Eu tenho o melhor dos relacionamentos com o pessoal do Ministério Público. Portanto, eu coloco nesse sentido de respeito à instituição que se faz respeitada pelos bons promotores e procuradores da República. Sem dúvida, porque a gente vê muito o Ministério Público como punitivo também, claro, doutor, fazendo uma perseguidor. E a hora que o doutor me falou do custos legis aqui, me veio um gatilho que ontem eu estive numa questão de saúde, que é tão importante quanto, e sabendo questões de leitos, tudo, por questão de fiscalização de Ministério Público. Ontem eu vi um reflexo que tem um hospital fazendo uma ampliação por essa questão, então eu fiquei até um pouco emocionado agora que o doutor falando assim, olha, é o gancho de eu falar que o Ministério Público tem horas que funciona. E por que eu aproveito o gancho? Porque igual o doutor falou, na prática, a regularização, além dela ser boa, porque o município ele tem a obrigação de nos fornecer os serviços públicos, coleta de lixo, saneamento. Uma área não regularizada, ela não possui e o município não consegue fornecer corretamente. Fica proibido de fornecer? Fica proibido. Corre o risco até de improbidade. Exatamente. Você está usando recurso público num lugar que está contrário à lei. E o imposto territorial urbano, que é o correto de ser cobrado, até como contraprestação desses serviços públicos, passa a ser uma renda fixa para o município, claro. E não um problema do município ter. Por quê? Veio à margem de cerca de 2.000 chácaras irregulares.
Dados que foram feitos. Estima-se isso hoje? Não, hoje eu não consegui o dado completo hoje atual. Esse você dado tem uma de ideia março do ano Você do tem ano ideia passado. de quantos loteamentos estão por merecer essa regularização? Doutor, mas por alto. De um dado tinham cerca de 65 loteamentos. Está vendo? Alguns... Eu me lembro que os calhamaços, no final dos anos 90, eram desse tamanho, de certidões. Isso. Entre 2 calhamaços. Chácaras de recreios, loteamentos, o do Leporace mesmo, no ano passado, em virtude da REURB. Doutor Leporace, o único cara que regularizou alguma coisa na CDHU, chama-se José Carlos Tel Maia Cordeiro. Esse vereador daquele tempo. Eu consegui sozinho, como vereador, nos anos 80 e 90, regularizar sem REURB, sem nada, doutor. Ouro Verde, prolongamento do Palma, Jardim de Hermínio, o primeiro grande bloco do Leporace, doutor, só fazendo persistentemente diligências na Peixoto Gomide, na sede da Codespaulo. O que é Codespaulo? Ah, meu filho, antecessor da CDHU, pô. Vocês me irritam. Fala, doutor. Doutor, pegando esse gancho, estive na CDHU um pouco antes. O Josué fica me olhando, vai levar um petardo, viu, doutor? Na Coab em Ribeirão Preto, até resolvendo uma questão de jabuticabal. Sim. Fazendo lá, levei tudo bonitinho, a moça até elogiou e falou assim: doutor, mas o senhor já trouxe tudo? Eu falei assim: eu vim de Franca, que meu escritório está lá, então eu já trouxe, eu liguei antes para trazer. Doutor, faz um favor, tem o pessoal lá, Parque do Horto principalmente, sim. Eles não conseguem organizar e tudo, temos muita coisa pendente lá. Então, a gente vê a gravidade de facilitar... Isso é gravidez, não é gravidade, porque isso não para de parir. Doutor, a história do Parque do Horto, ela chega a ser nojenta, de tanto sacrificante. Aquilo é problema para aqueles moradores há muitos anos. Tem hoje lá uma 4ª geração de compradores. A Coab sempre se postou um pouco inflexível em regras, porque a Coab não tem dinheiro, doutor. As Coab são todas quebradas. Os senhores sabiam disso? Elas tomam dinheiro na Caixa Econômica Federal. É o pequeno que sai da indústria de calçado de Franca, que é mais padrão. O pequeno operário está cansado de ser subordinado, não quer mais CLT, ele quer um tipo de sigla, vai até montar um partido, pelo jeito, né? Aí o sujeito monta ali um MEI. Ele não é meio, ele é MEI. Microempreendedor individual. Doutor, ele vai no agiota, doutor. É a Coab, ela não tem dinheiro, ela quer fazer um núcleo. Um núcleo com R, porque tem R, dinheiro real. Ela confia que o mutuário que vai comprar vai pagar em dia e ela vai pagar quem? A Caixa. Doutor, mas você vê uma possibilidade de ajudar a dar mais efetividade na regularização da situação do pessoal da Coab? Sem dúvida, doutor. Eles mesmo lá... Mas eu tenho um contrato de gaveta, doutor. Doutor, aí... eu sou o 3º cessionário. Você acha que juridicamente dá para me garantir isso, doutor? Sem dúvida, doutor. Cada caso é um caso da gente analisar. Sim. Mas o próprio direito fala para a gente que a gente tem alguns modos de ter a propriedade desse imóvel. Sim. Tem a original, que é o uso capião. Uso capião. Inclusive a REURB, e o decreto quanto a isso também traz, falando que é um dos meios jurídicos, e não é porque lançamos mão de usar a REURB que não possamos ter que usar o uso capião, que é uma ação judicial quando a pessoa possui indícios de ser proprietário. Estou acabando de ajuizar, de ontem para hoje, uma uso capião. Tem pessoas que falam uso campeão, porque quando o cara ganha demanda, ele vira campeão. Campeão de uso, então tá ótimo. Acabei de ajuizar porque a Prefeitura de Franca não aceita as interpretações. Eu vou repetir. É aqui a câmera. Câmera close. Eu dizia Flávio Cavalcante. Olha lá. A Prefeitura de Franca não aceita seguir orientações da Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça de São Paulo, baseada na Lei 6.015. Ô Supremo Tribunal Federal, Dali Moraes! Tá, então isso é possível? É possível, doutor. Então nós sempre analisamos, porque o que a gente mais depara, às vezes, é a pessoa que vem com o contrato, doutor, eu tenho todos os documentos, tá tudo certo, tá redondinho. E muita gente confunde
que o reconhecimento de firma seria a escritura da propriedade. E não é, doutor? Não é, doutor. Quando a gente faz compra e venda ou doação, o que dá a propriedade do imóvel, sem dúvida, a lei nos fala que é a lavratura da escritura pública no cartório registro de imóveis. Fiz a escriturinha, levei no cartório de registro. Um cartório é o que faz a escritura, o outro aceita o registro direitinho. Ali eu sou dono. Ali que é dono, doutor. Nesse intervalo em que eu fiz o contrato de gaveta, estou na posse, estou desesperado para ter a minha escriturinha, às vezes por questão financeira eu retardo um pouco também, e até acontece de falecer um cessionário, um vendedor. Doutor, nesse intervalo, qual é a minha posse? Qual é a natureza disso? É uma posse precária, Precária. Né, doutor? A gente fala, tem o direito ali do uso, a pessoa vai, às vezes, fazendo investimento, tudo. Infelizmente, a gente acaba até atuando um pouco no âmbito criminal, a questão dos estelionatos, aquele cara que é um Tem muito, espertão. doutor. Aqui no Brasil tem estelionatário, doutor. Ah, doutor. Vou mudar desse país aí, tem estelionatário. Novidade. Doutor, e nesse ponto, né? Quantos clientes às vezes chega e às vezes chega dois... O cara vendeu a cueca, doutor, vendeu a lambreta antiga para comprar um terreninho, coitadinho. E é vendido para 3 pessoas e chega falando, não, mas o cara era o único dono, são 3 contratos iguais com datas diferentes, os 3 achando que é o registro e não é. Mas qual é a providência que a gente toma para ter alguma segurança? Para comprar uma propriedade, um imóvel, vai. Doutor, a primeira coisa, consulta um advogado. Gente, advogado não é seu inimigo, advogado não é careiro. Advogado é uma segurança para você fazer. Dá para você... Advogado também... careiro é o seguinte, o barato sai caro. O barato sai caro. Ah, entendi. Tá. Eu vou decodificando aqui. Isso, perfeito, doutor. Porque o que acontece? Nós podemos ir no cartório de imóveis, em primeiro lugar, pedir a matrícula desse imóvel que você está comprando, para ver se aquela pessoa que está te vendendo, ela é proprietária. Porque No caso de uma Coab, no caso de dos apartamentos do Parque Vicente Leporassi, de casas até hoje do Parque Vicente Leporassi, embora remontem aí final dos anos 70, anos 80. Sim. Doutor, nesse caso aí, em indo ao cartório de registro de imóveis, você da sua cidade tem um cartório de registro de imóveis. Eu posso pedir uma certidão? Ninguém vai barrar eu pedir uma certidão? Não, doutor. Pode ser feita a consulta no cartório. Mesmo não sendo advogado? Mesmo não sendo advogado. Cidadão do povo? Qualquer cidadão, basta chegar lá, pelo endereço eles já consultam para vocês. Facilita muito. Facilita. Tem a matrícula do imóvel, se tiver. Até o vendedor, aquele vendedor que não está tentando te passar a perna, ele vai te fornecer número da matrícula, documento dele, você pode postar. O que eu tenho de documento do meu imóvel, isso aqui, se ele tiver de boa fé, ele vai apresentar, tira a cópia, passa para o seu advogado, isso. Não é? É só tirar lá no cartório, até nesses casos de CDHU, o que acontece? Está no nome da Coab, da CDHU, contudo é averbado, que é o quê? É uma tarjinha a mais que é colocada lá, informando. Sim. Anota ali. Que a CDHU lá no cartório vendeu, financiado, sim, parcelado para o cidadão fulano de tal. Fulano de tal, doutor. Você vê que os bancos particulares não tem chora me dói. Meu compadre, se você não tem matrícula direitinho, tudo titulado, não libera o dinheiro para o financiamento, portanto, quando se trata de banco particular, não tem essa enrolação de uma CDHU. Gente, rimou com esse inferno aí. CDHU rima com o quê? Aí, doutor, fala para mim, não fica rindo, não me desconcentra, eu sou um cara jovem. Doutor, olha só. Faz um resumo para mim, então, da situação da Coab e da REURB. Perfeito. A Coab, o que você acha que mais poderia ser feito para poder dar mais tranquilidade? É um núcleo muito antigo, de gente muito sofrida e muito trabalhadora. Sim. Tem cliente meu que gastou, doutor, falecido. Ele gastou mais em benfeitorias e acessões do que o valor de mercado, e você sabia que ele perdeu o imóvel? Perdeu, doutor? Perdeu. Nossa. A gente fica muito chateado quando escuta nessas situações, mas da CDHU, hoje em dia o que a gente tem conseguido melhor, quando a gente consegue fazer essa sequência de vendas, porque normalmente a primeira pessoa que comprou, que colocou... uma burocracia, já falamos de burocracia hoje, né, doutor? Coisa linda, coisa linda. Mas todos aqueles documentos... Finado meu irmão Israel chamava de burocracia. Exatamente.
É um burro em cima do outro. Aquele primeiro que foi sorteado, que conseguiu, mas não conseguiu quitar as prestações depois e que teve que vender. A hora que ele vendeu, a burocracia para passar para essa pessoa com a anuência, conforme eles pedem, é muito grande. Então, eles assim, criam os intervalos de tempo, né, doutor? Isso. Para determinados números de núcleos que são lançados. Em menos de tanto tempo não se consegue fazer nenhum tipo de cessão e transferência. Exatamente. E aí a pessoa não consegue arcar, então para não perder... Já fui alertado que o nosso tempo já foi para o espaço há muito tempo. Nós vamos ter que dilatar um pouquinho, Ana Paula. Liga para os produtores e a direção, liga para o João Hospital. Só um timezinho para nós. Ajuda nós aí, ajuda nós. É balão de oxigênio para nós aí. Obrigado, doutor. Vou tentar ser mais objetivo ainda. A culpa é nossa, é minha. É que eu te interrompo. Então, nesse ponto, doutor, a gente costuma ver nesses casos que vendeu fulano de tal, já vendeu para o outro, que acabou falecendo, e aí os filhos não conseguiram fazer o inventário, que aí passou, mas todo mundo sabe. Então, a gente analisa os meios jurídicos e legais possíveis, uso capião, inventário, doação, para a gente regularizar... Pedido de alvará dentro do inventário... tudo dentro para que a gente possa levar na CDHU. Porque aí lá a gente consegue as cartas de anuência deles, tudo, manda para Brasília, doutor, ainda tudo em Brasília. As coisas faz Brasília. E aí a gente consegue... Eu vou ligar pro Tiririca, viu, doutor? Eu vou ligar pro Tiririca. Consegue ver deles e levar para o cartório de imóveis para fazer o registro e trazer a propriedade. O trato com a CDHU tem sido bom? Doutor, minhas experiências muito boas, até por telefone, às vezes eles me facilitam. Eles atendem ainda no novo shopping de Ribeirão? Como é que é, aqui da região? Doutor, eles tinham na Senador Vergueiro, ali em Ribeirão Preto, depois eles abriram uma loja de atendimento. Isso. Onde eles estão hoje? 13 de maio, então, lá em Ribeirão Preto. Não, a 13 é a Coab. Da Coab. A 13 é a Coab. Isso. A CDHU tem mais por São Paulo? E até te falo mais que eu tenho ido mais na Coab lá. Do que na CDHU. Feito do que na CDHU. Sim. CDHU eu tenho feito, não vou saber te falar o endereço. Mas online, porque eles ficaram na Senador Vergueiro e ficaram, abriram uma unidade de atendimento física ali dentro do novo shopping, que é o nome do shopping de Ribeirão Preto. Doutor, então vamos resumir aqui uma preocupação. Ana Clara, olha para cá, filha, também, me ajuda aqui, melhora a cara do chamado âncora. Olha só, eu tenho contrato de gaveta, isso não vale nada. Você pode jogar fora, isso não vale nada. Doutor, dá uma palavra para quem tem o contrato de gaveta, por favor. Procura a gente, procura algum advogado de sua confiança, porque o contrato de gaveta, ele faz, assim como o contrato verbal, né, doutor? Sim. Ele tem a sua validade? Tem. Mas só vai que o depender escrito da vale mais. forma que você vai comprovar e, obviamente, mesmo que tenhamos o escrito, na parte do imóvel, precisamos da escritura. A lei diz isso. Doutor, se eu tenho posse, estou no imóvel, paguei direitinho que eu combinei com o vendedor, não tenho escritura, fiz meus melhoramentos, estou criando minha família ali, estou já de idade, aposentei, estou passando um aperto financeiro, estou com dificuldade de chegar na escritura. Doutor, chega alguém e já me despeja de uma hora para outra assim, no tapa? Não? Não, até porque nós temos a burocracia, apesar da lei até do inquilinato facilitar muito a liminar, despejo liminar, sempre existe um prazo. Eu não preciso ficar desesperado não, doutor. Não vou ficar de braços cruzados. Não. Isso que não pode. Sim. Tem que tomar as providências, colocar, regularizar, fazer, até porque falamos aqui dessa questão com o doutor e estou te devendo a REURB. A REURB, o que acontece? Não, estou voltando nela, que agora eu quero que você me faça uma análise geral, que é qual é a esperança dos chacareiros com relação a essa regularização. Porque a gente fala justamente nessa questão, que eu mais recebo quanto a essa parte da chácara são esses contratos de gaveta, tem a matrícula. Doutor, mas tem as associações de moradores. Para que serve aqui, doutor? Me orienta aqui. Eu estou até passando a mão aqui na altura do porta, não sei o quê. Vou ser sincero, doutor. Não, fala aqui para mim, doutor. Está gravando? Está gravando, continua gravando. Doutor, para a gente mascarar um loteamento irregular, faz a associação, porque cada um tem sua porcentagem, a dona é a associação. Parte ideal. Aí a parte ideal que arrebenta com a lei do loteamento AB766, que é o decretão antigo. Isso. Só que aí nós vamos falar também de associação, doutor, aí nós vamos entrar na parte que eu não sou obrigado a entrar numa associação, aí eu não sou obrigado a cobrar. Se eu sou tem que pagar uma mensalidade.
Só que aí eu não sou obrigado, porque ninguém pode ser obrigado a entrar numa parte não, de você está me complicando, você não está me então, explicando. Olha aqui, isso. Sem associação eu não consigo regularizar a minha chácara, doutor. Aí que é a beleza da coisa, né, doutor, me dá uma notícia boa antes de encerrar a nossa entrevista. Né? Só uma notícia boa sobre isso. Porque o pessoal faz toda essa parte, a gente precisa desse contrato de gaveta, dessas questões, para comprovar, porque essa lei da REURB vale para quem adquiriu e tem a posse até dezembro de 2016. Sim. Então ela tem um período. Mas eu comprei ontem, eu comecei a lotear ontem. Não entra. Colocado nessa parte. Então você realmente... Não assustem não. Político brasileiro sempre mexe nas datas de vigor das leis, tá? Fiquem tranquilos. Quando eu autorizei, com o aval dos meus colegas vereadores e o prefeito da época, em 97, se não me engano, era 97, Gilmar Dominici, no primeiro ano de mandato dele. Quando eu regularizei a lei dos desdobros nessa cidade, eu escandalizei no estado de São Paulo. Escandalizei. Terrenos de 8 por 20 não davam desdobro em face da área mínima de 125 metros quadrados da 6766 de 76. Nós regularizamos e com o aval da corregedoria de ambos os cartórios de registro de imóveis. Fomos pioneiros. Tenho orgulho de dizer, fui vereador decente nessa cidade, brigando, não como advogado, brigando como sentinela. Vereador significa sentinela da lei, dos interesses públicos. Então, doutor, olha só, quando você traz esse tipo de notícia, eu fico feliz por saber que eu não tenho que ficar na mão de uma associação, eu não tenho que ficar na mão de 3, 4 pessoas que estão fazendo intermediação de regularização. Eu posso falar com um especialista, então, direto para ver o problema do meu imóvel. Exatamente, doutor. Eu quero a minha chacrinha regularizada. Isso. E essa parte da associação, a curiosidade que ela surgiu justamente para camuflar isso, estava sendo camuflar significa que continua sendo irregular, doutor. Continua sendo irregular. Eu pus uma capa em cima de um cara que está com a mão quebrada e eu não vou gessar. Isso. Entendi. Porque não está corretamente dividido, não está feito, mas eu tinha uma associação com a parte dela. Isso aqui é engraçado, começou o Ministério Público, principalmente no Bacia do Canoas, colocar e proibir também questão de cartório, começou a não conseguir mais fazer as escrituras. Sabe por quê? Porque nunca foram no Guarapiranga, em São Paulo, quando nasceu exatamente a mãe da REURB. Nessa reunião internacional que eu passei, o teorema de Pitágoras é o seguinte: nós vamos tirar mais de 200 mil pessoas em volta da Guarapiranga ou nós vamos tirar a Guarapiranga no lugar? E aí, doutor, o que aconteceu? Na REURB, se a gente coloca, porque na lei complementar do município falava que os proprietários podiam pedir a regularização, poderiam constituir um Quem é proprietário? Você tem só um contrato de gaveta? Vou pensar no loteador? Se o loteador, o fatiador do lote, do terreno, transformou um sítio, uma fazenda numa chácara, em vários lotezinhos, eu vou esperar que ele haja, doutor? Isso, doutor. Só que aí tem um porém. E os casos, igual eu tenho aqui no prolongamento do Ângela Rosa, dentro da cidade, um pedaço ali. Meti umas 10 ações ali e ganhei todas. Graças a Deus. Espera aí, não é propaganda não. Direito das pessoas, e eu usei o direito. Não é propaganda, já é caso vencido. E ali, doutor, foi partilhado, colocado. Obviamente que era bom para a prefeitura. Em 96 passaram a ter IPTU, pagam IPTU desde então. A prefeitura foi e é conivente com uma tremenda irregularidade que deu estelionato a ponto de vender o mesmo imóvel para 3 pessoas. Deu tempo de o loteador principal falecer e outros irem para a casa do chapéu. E tem pessoas até hoje aí que não receberam nada, doutor. Doutor, fechando então a nossa entrevista. A REURB em Franca, vinga? Vinga, doutor. Posso te assegurar que assim, veio para tirar aquela camisa de força. Estivemos lá com o pessoal da prefeitura, para eles fazerem propaganda. Chamaram, isso é elogiável também. É isso, vamos mostrar isso. Promulgaram o decreto. E chamaram o pessoal, principalmente os que já estavam com o Ministério Público, os que já estavam tentando regularizar. Mas o Ministério Público não está mandando ferro nos caras até hoje, doutor? Usando o saleiro? Doutor, eu falo que tem algumas questões que é tida até como estratégia. Recentemente, na semana passada... Mas está rodando ou não está o fumo, doutor?
Tá, doutor. Tá, doutor. E querendo ou não... Mas não vai maneirar com o REURB, doutor? Pedir um sobrestamento, doutor? Doutor... Suspende o processo, gente. Se há um decreto para apenas você cumprir o que está lá em 2017 na REURB, não dá para suspender, doutor? Doutor, dá para fazer o TAC, só que também aí nós vamos ter que falar com o telespectador. O TAC é o termo de ajustamento de conduta. Com o Ministério Público, em juízo, a gente sempre está fazendo ali, até porque eu falo que Você é bom de TAC? Você é bom de TAC ou bom de taco? Segura aí, hein? Doutor, o Ministério Público vem, o pessoal assusta, acha que são ruins, eu falo assim, a nosso favor, porque se a prefeitura não quiser fazer o que o decreto permite, o que tem... O Ministério Público vai ajudar. Doutor, se o Ministério Público está ali, se tem a questão ambiental para a gente olhar, indenizar, fazer, ver parte institucional que no loteamento precisa, e a prefeitura não me der subsídios de ou indenizar ou ver o pedaço que ela quer, Ministério Público... Eu estou fazendo minha parte, faça com que a prefeitura faça dela. Então, eu vejo com bons olhos. Se o Ministério Público está, doutor, lógico, é uma outra... Posso usar de novo briga, no bom sentido? Claro. Porque é uma ação judicial, sim, é ruim estar mais encorpada. Mas está ali. E ele vai fazer o quê, doutor? Fiscalizar. Isso é ótimo. Você observou que tudo isso que nós falamos... vai caminhando para uma reunião de pessoas que querem a regularização dessas áreas de chácaras, regularizar a vida das pessoas que têm seus apartamentos, suas casas antigas de Coab, de CDHU, não é, doutor? Isso, na verdade, provoca um resultado final positivo. Sim. Eu quero as suas últimas palavras agora, doutor, nessa primeira entrevista. Eu quero pedir publicamente desculpas a você que acompanha essa entrevista. Eu tive que fazer várias intervenções e acabei prejudicando mais informações do Dr. Murilo de Almeida, um especialista em direito imobiliário. É porque ele tocou em assuntos que são muito caros e que estão dormitando há muito tempo em gavetas, em baús, em bolsos de colete, bolso de colete, debaixo de prancheta. Você anda assim na prancheta. Prancheta. A que título? A que título? Depois de todo esse tempo, a gente consegue trazer informações para vocês de um colega que tem pleno domínio nessa área. Doutor Murilo de Almeida, eu entendi que temos uma conversa ainda para frente sobre condomínios. Sim. Eu espero que você não traga polêmicos termos e questões como esta para que eu não te tripudie tanto e roube tanto o seu tempo. Não, doutor, agradeço mais uma vez pelo espaço aqui. Peço desculpas também, às vezes, porque a gente entra, doutor, é tão fascinante e a gente entra em tantos detalhes e sabe que demorou tanto tempo. São tantos detalhes que a gente fica São tantas emoções. Prática do dia a dia, né, doutor? Os bastidores, igual o doutor, começamos pelos bastidores. E a gente sabe que é muito maior. O doutor já brigou há muito tempo atrás lá. As pessoas nunca leram, as pessoas não leem, de modo geral, a exposição de motivos de uma lei. Exato. Ali está a história. Por que uma lei existe? Por que um decreto existe? Por que uma ordem de serviço existe? E você trouxe um pouco dessa exposição de motivos. Isso. E aí, doutor, o que é importante? Você, cidadão, telespectador aí com a gente, que está participando, que nos aguentou até agora, né, doutor? E eu peço para ajudar a replicar isso daí. Isso. Você também faça a sua parte. Se você tem uma dúvida se o seu imóvel está regular ou não, se entra nessa REURB ou não, se você conhece alguém que está naquele chacreamento, precisa, porque muitas vezes o Ministério Público ainda vem com essa ação que a gente falou que a gente pode suspender. Claro. Mas ele vem porque a pessoa não procurou a prefeitura. Tá. E o Ministério Público tem esse dever constitucional. Isso. Então ele fiscaliza, fala para a prefeitura, você não fez. Sim. Porque a prefeitura tem que fiscalizar e ver se uma edificação está correta. Sim. Ela precisa prestar, claro. Tratamos disso aqui. Então, doutor, só que aí eu tenho meu contrato de gaveta, eu estou aqui, não está mexendo no meu bolso, e aí, infelizmente, doutor... E a hora que e se eu bater as botas, doutor, com o contrato de gaveta, só para encerrar, eu bati as botas, eu bati com as 10. E aí, como é que faz? Os meninos que eu deixo aí, a viúva, coitadinhos. Isso, doutor, vamos fazer Tem jeito lado também? do inventário,
para as questões. Tem jeito, doutor? Tem jeito. Tem jeito para tudo, né, doutor? Pelo amor de Deus, estando na mão do especialista e confiando em Deus, tudo tem solução. Doutor Murilo de Almeida, obrigado pela sua presença. Você quer disparar perguntas sobre essa questão toda abordada aqui? O que você mais queria saber não foi falado aqui, porque você queria, na verdade, uma consulta, alguma coisa mais dirigida para você. Dispara por aqui, põe aí, sabe aquela caixinha que você criou, Ana Clara, dentro das minhas redes do Theo Maia? Você podia disparar nas redes do Theo Maia e, se for o caso, a gente marca uma reunião específica só do ping-pong, onde, hora que eu abrir a boca, você fala, doutor, eu vou responder. Entendeu? Para que nós vamos num bate-pronto e raquete comendo para todo lado, bolinha subindo, bolinha descendo, as suas despedidas. Excelente ideia, doutor. Fico à disposição quando precisar. Para você que está conosco aí até agora, muito obrigado pela atenção. Espero que tenha esclarecido algumas questões aqui e fica a esperança de que tem jeito. Quanto tempo, doutor? A gente escuta de ação de tudo. Sim. O quanto tempo é relativo. Tem custo sim, porque dependemos de especialistas na parte de engenharia, ambientalistas, para fazer da maneira correta. Mas as pessoas mais simples, em alguns casos, na maioria dos casos, pessoas mais simples, fracas financeiramente, em termos de alívio de despesas, um pouco de alívio tem com a gratuidade de justiça. Sim. Não com honorários, não com despesas de perito, sim, mas no judiciário dá para mitigar um pouco, não é? Sim, nós temos algumas questões das taxas judiciais, algumas cartorárias que existem, que podem ser isentadas. Exatamente. Mas a pessoa se programa, né, doutor? Isso dá para fazer uma programação, parcelar direitinho? Doutor, até porque o benefício da gente fazer algo corretamente e o que ela vai trazer de tranquilidade para a vida dela e para os herdeiros, porque querendo ou não, patrimônio, doutor, não é só para a gente usufruir. Estamos aqui de passagem e deixando a nossa vida certa, a gente facilita para os nossos herdeiros, para os demais, e agindo corretamente é a melhor forma. AD Patrimonial, Almeida e Duarte, aqui na Folha de Franca. Fiquem todos com Deus e estamos sempre à disposição. Folha de Franca, o mundo cabe aqui.